Cara, algumas coisas do futebol brasileiro chegam a ser inacreditável, irmão. Você sabia que o Corinthians tem a mesma folha salarial que o Palmeiras? E mais, investiu tanto quanto o Palmeiras nos últimos anos? É inacreditável, irmão. Pagar, só Deus sabe como eles vão pagarem, né? Bora ver esse vídeo aqui que eu separei pra vocês pra gente ter uma noção dos números e da catástrofe que é o futebol brasileiro. Bora ver. Você sabia que Corinthians e Palmeiras têm hoje a mesma folha salarial? Mais do que isso, quando o assunto é investimento em contratação de reforços, números bem parecidos. Brasileiro, não para aí. O Palmeiras emplacou 6 vitórias consecutivas nas últimas 6 rodadas do Campeonato Brasileiro. Você sabe quantas vitórias o Corinthians tem desde o início da competição? São 6 vitórias em 28 rodadas. E o que mais chama a atenção é que todos esses números contrastam com os investimentos. Hoje, Palmeiras e Corinthians têm folhas salariais de 26 milhões de reais por mês, no mesmo patamar do Botafogo, que é o líder da competição. Quem parece completamente fora da realidade é o Corinthians, que investe tanto quanto o primeiro e o segundo colocados, mas hoje ocupa a vaga na zona do rebaixamento. Só o Flamengo gasta mais do que eles com uma folha... Cara, se a gente acha um absurdo o Palmeiras estar na situação que tá, imagina o corintiano, cara, sabendo que gasta rios de dinheiro e não consegue fazer um time competitivo e competente, cara. Se nós já estamos indignados estando em segundo lugar, disputando o título do brasileiro, imagina os corintianos, velho. Meu Deus. Salarial de 35 milhões de reais mensais. Bora olhar agora sobre o quanto foi investido na contratação de atletas. O Palmeiras fez contratações mais caras e gastou 193 milhões de reais. Já o Corinthians aparece com um investimento na temporada de 167 milhões de reais, mas aí vale uma observação importante. Vários dos atletas que o Corinthians contratou chegaram, entre aspas, de graça. Eles não estavam vinculados a nenhum clube e o Corinthians não precisou gastar com direitos econômicos, mas investiu bastante pesado com luvas, só para citar um exemplo claro do Memphis Depay, atleta que pode ganhar até 4 milhões de reais por mês, se todas as metas de bônus e marketing forem batidas. Ele chegou, na teoria, a custo zero pro Corinthians. Para completar, comparação ainda mais importante, para a gente entender um pouquinho do momento dos clubes, não só nessa temporada, mas nos últimos anos. Desde que Abel Ferreira chegou ao Palmeiras, em outubro de 2020, o Verdão já faturou 11 títulos. Já o Corinthians não consegue dar uma volta olímpica desde 2019, quando venceu o Campeonato Paulista pela última vez, ainda sob o comando do técnico Fábio Carilli. Por trás de tudo isso, há uma enorme capacidade para gastar bem, de forma assertiva, do Palmeiras, enquanto o Corinthians coleciona uma série de problemas, quase todos relacionados a investimento. Como não lembrar, por exemplo, de Matias Rojas, que havia sido comprado na metade do ano passado e 6 meses depois já tinha 5 milhões de reais de pendências para receber. O novo presidente do Corinthians, o Augusto Melo, optou por fazer um acordo com ele, prometendo que quitaria todas as dívidas. Caso contrário, se atrasasse qualquer uma das parcelas, ele poderia ir à justiça requerendo tudo o que teria a receber, passado e para o futuro, até o fim do contrato, que só venceria em 2027. Na primeira parcela, o Augusto Melo atrasou o pagamento, e isso se transformou num grande problema, numa dívida de 40 milhões de reais. A FIFA já deu ganho de causa ao jogador paraguaio, que teve uma passagem super rápida e vai embolsar, num futuro não tão distante, 40 milhões de reais. O que falar então sobre patrocínios? Olha que coisa incompetente, cara, velho. E o corintiano parece que ele não tá nem aí, né, cara? Se não cuidar, vai fazer igual o Cruzeiro, irmão. Vai cair para a segunda divisão e não vai conseguir se reerguer. Vai ter que virar SAF. Vai ter que virar. E quem vai querer pegar uma bomba dessa devendo bilhões? Quarta casa de apostas com problemas no Corinthians em pouco tempo. O Timão teve casos mais graves com o VaideBet e Esportes da Sorte. Duas empresas, inclusive, têm sido investigadas pela polícia. O caso mais recente da Esportes da Sorte parece até o mais complicado de todos. Isso porque o Corinthians havia assinado um contrato longo com a atual parceira, vínculo de 3 temporadas, que garantiria mais de 300 milhões de reais. É com parte dessa grana, 57 milhões de reais, que estavam separados no contrato, que o Corinthians havia se programado para pagar a maior parte dos vencimentos do Memphis Depay. O holandês chega para ganhar 70 milhões em 2 anos, 57 milhões garantidos pela patrocinadora. Pois bem,
A Esportes da Sorte não conseguiu, pelo menos até esse momento, se adequar às normativas, às regras criadas pelo governo federal e corre o risco de, a partir de 11 de outubro, não ter mais seu site à disposição na internet. As pessoas não vão poder mais apostar na Esportes da Sorte. A consequência, o contrato entre Corinthians e Esportes da Sorte pode ser rescindido apenas alguns meses depois de ter sido assinado, causando um enorme prejuízo ao Timão. Ainda que o Corinthians bata na tecla de que há uma cláusula contratual prevendo uma multa de 100 milhões de reais, dá para imaginar que a Esportes da Sorte fará essa quitação? E como o Corinthians fica tendo de buscar mais uma patrocinadora na reta final da temporada e com todo esse orçamento para gastar em relação a Memphis Depay? Por sua vez, o Palmeiras vive uma estabilidade financeira e também de clube. Quase não se escuta falar sobre crise, as notícias não vazam no Palmeiras, tudo muito blindado, tudo muito resguardado. Por mais que a Leila Pereira tenha cometido equívocos e seja acusada de gastar pouco, é um Palmeiras que consegue, na medida do possível, ser competitivo, mesmo com menor capacidade de investimento e de arrecadação do que o Flamengo, só para citar um caso específico. O Flamengo vai emplacar em 2024 a sua 4ª temporada arrecadando acima de R$1 bilhão. Palmeiras, ao que tudo indica, graças às vendas de atletas, vai pela primeira vez em sua história superar essa marca. Nos outros anos, em média, o Flamengo tem faturado R$500 milhões a mais do que o Verdão. Mas se você olhar na comparação por títulos, os times extremamente equilibrados durante esse período. Agora eu te pergunto, irmão, com essa maracutaia dessas bets aí, em relação ao Corinthians, quem vai pagar a conta? Eu tô avisando, irmão, se vocês não cuidar, não parar de gastar igual um maluco, achando que consegue se equiparar a Palmeiras e Flamengo, vocês vão se afundar e depois não vai ter como sair não, irmão. Aí a única saída é virando SAF. E eu vou achar é pouco. Irmão. Então, deixe nos comentários a sua opinião, o que você acha disso tudo. Eu, na minha opinião, vai acontecer igual aconteceu com o Cruzeiro. Vai chegar um ponto que não vai dar pra segurar mais. Virando SAF, recomeçando do zero, beleza? Deixa seu like, se inscreva no canal, um abraço e até mais.